Gente, boa tarde. Seja todo mundo bem-vindo aqui para mais um debate do Olhar de Cinema. Nessa conversa de hoje a gente vai falar sobre o filme Agora, que está na mostra Novos Olhares, do Olhar 2020. A ideia é que seja um debate, enfim, uma conversa mesmo, muito livre e aberta entre quem está aqui, então fiquem bem à vontade para falar quando e o que quiserem. Eu vou falar rapidamente aqui quem está presente. Dea Ferraz, que é a diretora do filme, Joana Collier, que foi montadora, Lívia Falcão, que fez preparação de elenco e personagem, Bruna Leite, que foi produtora de elenco, e Orun Santana, que é personagem do filme. Então, na verdade, enfim, para quem está nos vendo e não assistiu o filme ainda, o Agora ele propõe uma forma muito própria e uma provocação mesmo, né, tanto de cinema quanto de encontros com uma série de pessoas a partir de um espaço de um estúdio fechado em que ativistas e artivistas são convidados e convidadas enfim, transpor corporalmente o que as atravessa nesse momento, né, no momento da filmagem. Tentei resumir muito rapidamente, Débora, por favor, me corrija se tiver viajado muito. Mas talvez uma primeira pergunta seja mais da proposta mesmo, de onde surge essa proposta do filme, como vocês a concretizam, né, a partir dessas diferentes instâncias aqui, né, de preparação de elenco, de direção, depois de montagem com Joana, mas enfim, entendendo como uma construção, né, o filme tem uma construção de um dispositivo muito próprio, que é muito singular no cinema brasileiro contemporâneo, enfim, é difícil comparar ele com qualquer outra coisa, que é, né, um mérito, assim, ele é muito raro, uma peça rara mesmo, e que provoca sentimentos, provoca reflexões, provoca incômodo, né, incômodo estar confinado, enfim, não quero falar muito sobre o que o filme é, deixar para vocês, mas entender um pouco de onde surge essa ideia, o que atravessa, o que alimenta e como é que vocês chegaram nessa forma dele, que a gente assiste. Massa. Obrigada, Carlinha, pela apresentação. Obrigada aos que estão aqui. A gente sabe que é um filme que, enfim, estamos aqui nós 5, mas ele é um filme com muito mais corpos em cena e por trás da cena. É um filme que ele foi pensado de uma forma muito coletiva, assim, que todo mundo que chegou contribuindo muito. E eu queria dar um salve, né, para todo mundo que estava e que esteve no processo do filme, assim, foi muito transformador para mim, assim, né, todo o filme e cada pessoa que chegou junto, assim. Eu vou tentar resumir, se vocês acharem que eu estou me alongando, me avisem, porque eu tenho uma tendência, eu acho, a me alongar um pouco, principalmente para falar de um filme como esse, que eu acho que é isso, né? Esses filmes que transformam a vida, né? Que atravessam a gente por tantas camadas e de tantas formas que às vezes é difícil até escolher por onde começar a falar dele, né? E aí eu vou tentar falar, na verdade, do momento, talvez o momento primeiro, que é justamente naquele momento de país que a gente vivia. A gente estava no final de 2018, pós-eleições. Esse desgoverno que está aí, ele já tinha sido eleito, mas ele ainda não tinha assumido. Então, acho que a gente vivia ali uma espécie de limbo, assim, a minha sensação, pelo menos, era essa. Era como se um abismo tivesse se abrido, não, um abismo se abriu, não que esse abismo não existisse, ele sempre esteve, a gente sabe que ele sempre esteve, mas é como se ele tivesse se ampliado, essa é a sensação que eu tinha. E na verdade eu estava também vivendo um momento de muita crise com a imagem, sabe? Depois das eleições eu vivi uma descrença muito grande da imagem. Acho que por tudo que a gente viveu, né? A invasão da quantidade de imagens que a gente viveu, né? Eram muitas imagens que chegavam para a gente o tempo todo e sempre imagens, muitas vezes numa construção de narrativas equivocadas ou até mentirosas, né? Que é a ideia das fake news, assim. Então, aquele momento, para mim, o meu celular ele era lotado de imagens e eu olhava aquilo e eu já não entendia o que era uma imagem, sabe? O poder de uma imagem, a potência de uma imagem, o que é isso que eu faço, sabe? Por que é que eu produzo imagem? Isso se instalou em mim de uma forma muito forte, assim.
E no meio disso tudo, eu achava que eu não ia fazer cinema nunca mais, assim. Eu estava nesse grau de tristeza e depressão. Eu me lembro que eu, justamente num gesto de me levantar da cama, um dia eu acordei e no gesto de me levantar da cama, eu vi o filme, assim, na minha cabeça é quase como se fosse um download. Eu não acredito que as coisas aconteçam assim do nada, né? Eu acho que são incômodos e sensações que vão sendo gestadas, ideias que vão sendo gestadas na gente, mas que de repente, naquele momento, o meu corpo fez desprender uma imagem, sabe? Eu sinto isso, é como se a imagem tivesse se desprendido do meu corpo. E na mesma hora, assim, eu me lembro que foi uma sensação muito forte, assim, eu me arrepiei toda e disse, eu tenho que filmar isso. E a imagem era uma imagem muito simples, era uma mulher dentro de uma caixa tentando me dizer o que ela estava sentindo com o corpo. Então, a partir dali, eu comecei, na verdade, eu liguei imediatamente para minha amiga, que é produtora de todos os meus filmes, que é Carol, e disse, amiga, tu faz um filme comigo, sem dinheiro, sem nada? Ela disse, eu faço. E aí, a partir daí, a gente começou a articular o que seria o filme, né? A convidar as pessoas que eu queria que estivessem com a gente, assim, nesse processo e nesse filme. Então, é muito forte para mim pensar, né, esse desprendimento da imagem através do corpo. Para mim, isso já me dizia muito da dimensão que o filme tomaria, no sentido mesmo da gente entender o corpo como esse lugar de memória, como esse lugar de história, como esse lugar que é capaz de uma comunicação naquele momento, e cada vez eu acredito mais nisso, muito mais muito mais direta até, por incrível que pareça. Eu acho que o corpo ele tem a capacidade de dizer coisas para a gente que a gente, com o pensamento nessa lógica cartesiana, matemática, ocidental, a gente se perde, né, do corpo, a gente relega o corpo a um lugar como se a racionalidade fosse o único lugar de existência. E aí eu acho que o filme ele me diz muito disso, assim, ele me diz desse corpo como espaço de existência, como a única casa, né, Livinha, que a gente tem. E e aí foi isso, assim, eu comecei a chamar as pessoas e foi muito incrível como parecia que o filme estava agendado, na verdade. Eu chamei Bruninha, a gente começou a pensar, óbvio que a ideia ela foi sendo muito mais maturada e construída e formatada. Cada pessoa que chegava agregava um sentido, agregava uma ideia, então isso foi uma coisa muito junto, assim. Eu chamo Bruninha para ela pensar o elenco comigo e, na verdade, eu acho que naquele momento de pensar o elenco, a única coisa que eu tinha dentro de mim era assim, eu quero que sejam artistas que a gente perceba que na arte deles existe uma arte ativista, uma arte política, não no sentido panfletário, mas no sentido existencial, né? São pessoas que fazem da arte sua existência, assim. São pessoas que vivem a arte no próprio corpo, né? E na própria vida. Então, esse era o mote, assim, esse era o desejo de estar com essas pessoas. E aí eu acho que Bruninha pode falar assim né, dessa construção do elenco que foi bem importante, assim, da gente chegar nesses nomes. São 12 artistas e no final das filmagens Silvinha Góes, que era preparadora de elenco, também resolve entrar na caixa. Então a gente fecha com 13 personagens, assim. Eu não sei, amiga, se tu quer falar alguma coisa desse processo de seleção do filme, né? Porque eu acho que ele é bem importante, assim. É a alma do... Boa tarde a todas e todos. Eu sou Bruna, fiz a produção de elenco, né, como a gente chama, do agora, mas eu gosto de falar que eu fiz a produção de personagens, né, porque eu terminei apresentando para a DEA, são pessoas que vivem, né, da sua arte, que têm a arte, na verdade, como existência. Orum, por exemplo, é uma figura que eu super admiro, sei da história de onde ele vem, do chão que ele vem, da família que ele vem, mas eu não conheço Orum pessoalmente. E no dia da filmagem, inclusive, de Orum, foi o único dia que eu não pude estar no set. Mas eu trago isso para dizer assim que essa pesquisa ela partiu muito desse lugar, né? Não do lugar de conhecer uma pessoa presencialmente, mas de reconhecer o seu trabalho, saber da sua origem e estimular aquilo de alguma forma e dar janela para essa pessoa de alguma forma. Então, pensar nesse personagem do agora foi pensar em pessoas que eu admirava, que eu sei que de onde parte, né, de onde vem,
e foi muito louco, assim, eu estava revisitando agora a planilha, né, que a gente fez, todos os e-mails, eu também estava filmando outro trabalho, então foi um encaixe realmente que eu fiz ali, porque depois que eu terminasse eu ia ter uma semana livre e ia começar outro trabalho também, então foi realmente tudo no tempo que tinha que acontecer, assim, sabe, e aquelas pessoas... Tá tendo fogos aqui. Você tá Ó, rolando linda, aí, linda, linda! é que eu moro no carnaval aqui, então, às vezes, mesmo pandemia, rola até frevo. Enfim, foi muito importante, assim, uma coisa que vocês estão ouvindo. Então, Se estiver incomodando, eu dou uma segurada. Parou. não. E aí eu fiquei muito preocupada, primeiro, de como também trazer essas pessoas, né? Porque acho que quando o Dea fala num teaser que a gente acabou de publicar, né, na página, que não estiver seguindo, siga, agora filme, tem que ter coragem, né? Esses corpos, eles tinham que ter coragem, porque se lançar dentro de uma caixa, né? São pessoas que é isso, elas vivem tanto da arte em que elas não compreendem o audiovisual, por exemplo. A maioria delas não compreendiam a linguagem, o uso da câmera, o contato com a câmera. Então, entrar dentro de um estúdio já era violento assim, né? Por si só, assim, só o próprio ato. Então, eu fiquei muito preocupada nesse sentido. E aí, quando o Dea me disse que a preparação ia ser de Livinha e de Silvinha, eu fiquei muito tranquila ao mesmo tempo. Tanto que eu fiquei preocupada, eu fiquei tranquila porque ia ser uma preparação que ela ia ser feita de um outro jeito, né? E aí Livinha com certeza pode falar melhor, mas é uma preparação que ela traz o ser assim para a sua forma mais essencial, né? Valorizando esse ser. Eu percebi muito isso e acho que isso foi um fator fundamental para que esses corpos, quando entrassem nessa caixa, eles entrassem de alguma forma mais preparados, porque até o convite, né, que a gente fez para eles foi um convite muito até para não estimular Revelar. alguma performance ou alguma coreografia. Foi tudo muito misterioso, digamos assim. E esse encanto também se revela quando essas pessoas entram na caixa. E aí Livinha, Silvinha também formam esse corpo, porque não seria diferente, né? Não entrar nessa constelação depois de tudo que viveu. Foi muito intenso o processo de filmagem. E aí eu passo a bola para a Livinha ou para a Orum, para vocês falarem um pouco também a partir dessa experiência do convite. Obrigada, Dea, e a todo mundo, que o agora tá lindo demais. Eu já começo sentindo o meu corpo aqui, né? Revisitando tudo que foi, desde o primeiro convite, porque foi uma grande loucura. Não existia personagem, não existia dramaturgia, não existia concepção de para onde eu ir com o meu trabalho. Eu não conhecia essas pessoas. Eu tinha uma hora com cada pessoa. Elas não me conheciam. Então, o caminho para mim que eu encontrei, assim, o mais inevitável era correr para o abismo e me jogar primeiro, para que essas pessoas confiassem nelas mesmas, assim, para abrir um espaço, né? Um espaço que era mais de desconstrução do que de construção. Desconstrução das personas, né? Dos rótulos que aquelas pessoas traziam nas suas vidas. E para acessar um espaço de potência de uma identidade mais primeira, assim, mais visceral, mais verdadeira daquele instante. Então, foi um trabalho transformador. Não consigo falar sem me emocionar, porque fui atravessada. Me sinto parte da concepção desse filme no ato amoroso dele, não numa concepção estética, mental. Me sinto parte da cópula, sabe? Da união das coisas, assim, porque eu não tinha como fazer se não fosse adentrando esses corpos. E eu adentrei com muita reverência, com muita gratidão por aquele espaço que eu estava visitando dentro de cada corpo,
o trabalho ainda ficava mais louco, porque a partir de determinado momento a câmera e a direção entravam durante a preparação, então já era uma atuação, já era uma performance sem ser, era muito devassado, digamos assim, também. E a gente foi indo junto assim para um lugar de confiança mesmo. Então, eu me sinto parte, né? Me sinto assim uma doula, uma parteira também desses momentos, desses agoras, assim. Sinto que o meu agora vem com todos os corpos em mim também, quando eu fui para frente da câmera, né? E é isso, acho que a gente fez um milagre ali, todo mundo junto. Eu tenho muita gratidão a toda a equipe, a oportunidade, a essas pessoas que nesse encontro tão efêmero se permitiram saltar junto, assim. Aí eu passo para Orum, porque Orum, inclusive, foi um dos que eu tive ainda menos tempo. A gente respirou e se sacudiu no abismo em alguns poucos minutos, né, meu amado? Então, passo para você. Gratidão imensa por atravessar isso contigo. Eu acho que foi fundamental ser com você. Assim. Eu cheguei um pouco atrasado no estúdio, vinha de um outro ensaio, uma rotina de final de ano que é diferente, assim, né? Eu sou professor, além de artista, e além de artista pai, além de pai e artista, lido com outras crianças que não as minhas também. E fora o trânsito do Recife, que aí a gente é um capítulo à parte. Cheguei em cima da hora e no momento que eu entendi que eu estava num lugar diferente, Livinha me segurou pela mão, olhou nos olhos e a gente se reconheceu ali, a gente mergulhou junto. Foi coisa de segundos, realmente. Não foi minutos, não. Foi coisa de segundos que a gente mergulhou nesse abismo. E eu me senti completamente transformado e me senti ali dilatando essa ideia do filme, que é a ideia do tempo, né? Eu me senti ali dançando com o meu próprio tempo, que para mim foi transformador. Na verdade, já tem um pouco presente no meu trabalho essa relação, assim. Eu venho buscando essa minha relação com o tempo através da minha ancestralidade presente, meus pais, meu pai e minha mãe, minha família, o lugar de onde eu venho de um lugar chamado Chão de Estrelas. Então, o chão de onde eu venho, ele é de cabeça para baixo, né? Um chão que é cheio de estrelas. E meu chão é céu, meu céu é chão, e acho que foi isso que me fez também flutuar, né? E mergulhar nesse abismo juntinho com Lívia e me sentir acompanhado, abraçado, né? E ao mesmo tempo encarar essa força que é do desafio que é dançar com o tempo. A gente lida com várias coisas, né? Principalmente naquele momento, como o Dea falou, né? Naquele momento do final do ano, de uma eleição onde a gente viveu uma luta real, diária, na rua, de contato com o público, com a galera, na campanha, assim, de chorar, de sorrir, de matar um leão por dia para acreditar num caminho que é transformador, né? Assim, e a gente sentiu um pouco da derrota, né? E nessa derrota a gente estava ali naquele lugar, né? Que a gente não sabia exatamente o que é e que de alguma forma a gente se transformou naquele abismo, né? Que é um abismo, né? E a minha dança passou por esse lugar. Eu trabalho com dança, sou bailarino principalmente, mas assistindo ao filme eu percebo ali que vários irmãos ali meus presentes foi muito importante. Foi muito importante para mim ver meu irmão Lucas, minha irmã Cris, minha irmã Sofia, Adelaide, Joy, Dante, todas as pessoas que eu conheço verdadeiramente e outras que eu não conheço, Flavinha, assim, tantas outras pessoas que fazem dessa verdade que a gente já sabe tanto, né? A gente que está presente aqui, que não tem como explicar, né? Não tem palavras, né? Como todo mundo de alguma forma está falando e fica sem essas palavras para dizer como é o trabalho de cada um, né? E, poxa, muito forte, muito obrigado por fazer parte desse lugar, que é um mergulho coletivo, que é a experiência do presente, né?
como é que dança com o tempo, entendendo o tempo como o tempo presente, né? Existe um símbolo, né, de África, a sankofa, né, de um pássaro que volta ao passado para acessar, e a gente transforma, enfim, vive o futuro, né? Um pássaro que é um pássaro migratório e que ele acessa esse fruto, esse lugar que a gente precisa, e que na verdade tá muito presente, é muito no presente, né? A gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode acessar e entender quais são os nossos tempos e como a gente faz essa torção no corpo, né? Como é que a gente se revira, como é que a gente se move, como é que a gente coloca no mundo outras formas de existir, né? E para mim foi um dos momentos do ano até agora que me entendi mergulhando em segundos com Livinha essa história, né? Esse agora. Não sei Eu vou para quem eu pegar, faço, mas eu acredito. eu Vai, vou Dé. pegar carona, assim, não, porque a gente foi falando, né, do processo e das filmagens, assim, eu acho que eu queria falar um pouco também do que foi para mim aqueles dias ali. A chegada de Livinha no processo do filme não é à toa, né? A gente tem uma trajetória junto, assim, a gente já fez outras coisas juntos, já tinha experimentado algumas coisas e ela entrou nessa loucura, nesse abismo, muito prontamente, né, para construir isso, assim. E era muito, muito forte, assim, porque o que acontecia na prática era os personagens chegavam, a gente tinha uma conversa, eu, Livinha e a pessoa, né, que chegou, e depois eu sumia, eu ia fazer outras coisas, Livinha trabalhava com cada personagem, depois Silvinha, quando Silvinha, né, também chegou. E quando a gente entrava na caixa, que o trabalho já estava sendo feito, era muito forte para mim, assim, muito físico também, sabe? Entender que ali um campo já estava estabelecido, um campo de energia já tinha sido estabelecido, sabe? Para que algo acontecesse. Então a gente entrava com a equipe tentando ser o menos invasivo possível, mas sabendo que já estava invadindo, mas numa tentativa de fazer com que o processo não tivesse pausa, né? Para tentar manter um pouco a fluidez do trabalho que tinha sido feito naquele corpo, naquele momento. Então a gente entrava, Livinha saía da caixa, que foi uma escolha dela, inclusive, né, amiga, sair no momento da filmagem. E a gente se posicionava, eu me aproximava dos personagens, enfim, agradecia, dava um abraço, depois me afastava e fazia a provocação, que era a provocação do sinta esse chão, sinta essa caixa e me conte, me diga com o seu corpo, né, o que ele está sentindo, como você está sentindo, onde você quer estar. Então, era uma provocação muito aberta e muito cheia de possibilidades, assim, mas foi muito, muito, muito intenso, assim, a filmagem, porque era como se cada corpo que entrava na caixa, era a sensação que eu tinha era que um novo campo se formava e outras curas aconteciam. E aí eu vou falar mesmo nesse lugar de energia, de cura, de campo, porque não tem como falar se não for por esse caminho. Eu acho que o filme ele pede, inclusive, isso. Ele pede que as pessoas acionem outros botões de se relacionar com a imagem, né? Porque é olhar para a imagem não com os olhos, é olhar para a imagem com o corpo inteiro, sabe? Eu acho que o pedido que o filme faz para quem assiste é isso: olhe para a imagem com o corpo inteiro. E foi muito forte. Tipo assim, eu comecei as filmagens doente, literalmente, numa virose que me bateu assim. Não sei de onde, nem sei como, mas eu passei 5 dias antes das filmagens de cama e de repente, e quando acabou, eu estava curada. Eu estava literalmente curada, assim. Então, eu sinto que várias curas aconteceram, sabe? Naquele momento específico de país que a gente via, pisando aquele chão, que é o chão de um país que tem uma história e que cada pessoa trazia com ela a própria história, a própria ancestralidade, né? Eu acho que Orun fala muito disso para aquele corpo passear pela história da humanidade. Eu vi a história da humanidade do povo negro ali no corpo de Orun, assim. A alegria, a dor, a luta, era tudo junto, sabe? E quando acabou, eu senti assim, quase como se eu e Marcelo, que estava fazendo a câmera, a gente quase
respirou junto, assim, a gente tinha uma respiração quase coletiva, né? E então, assim, só para dizer disso, assim, o quanto a filmagem foi muito intensa para mim e o quanto me levou para outros lugares, eu acho que foi para todo mundo. E eu sei que isso se deve muito ao trabalho que foi feito por Livinha e por Silvinha nessa compreensão, eu acho, de mundo, de vida, de corpos que elas têm, né? Esse tempo em espiral, esse tempo que é cíclico, né? Olhar para essas pessoas e saber que elas carregam muito mais do que elas mesmas, assim. Elas carregam a história toda, né? Delas e de um povo de nós todos, assim. Então, eu acho que é isso, assim. Foi muito intenso. E depois eu acho que o grande desafio, tô olhando para a Joana e aqui eu estou pensando o imenso desafio que foi chegar na montagem depois de ter vivido o que a gente viveu no corpo naqueles dias, né? Eu me lembro que eu disse, meu Deus, como eu vou me desprender daquela sensação, daquele corpo, né? Será que eu vou reviver o que eu vivi? Será que a imagem é capaz de me proporcionar a mesma experiência? E a gente, na montagem, foi descobrindo outras coisas, outras camadas de relação com essa mesma imagem, né? De entender que não, a imagem não ia permitir que eu revivesse o que eu vivi, mas ela ia permitir que eu construísse outra forma de me relacionar com aqueles corpos e com aquele encontro, né? Isso foi bem importante, assim, entender as potências das linguagens, né? Entender o que é estar em corpo presente e o que é estar em presença a partir de uma imagem, né? O que é que essa imagem pode construir dentro da gente. É outra coisa, certamente, sei lá, outras dimensões também, né? E eu sinto que na montagem eu me lembro disso, né, Jo, assim, o quanto a gente era quase como se o campo se fizesse de novo, assim. Cada personagem que a gente parava para assistir de novo, parecia que o campo se fazia, não era mais aquele, mas já era outro. E eu dizia assim, amiga, será que eles estão sentindo a gente mexendo neles aqui? Porque a sensação era essa, a sensação era de que quando a gente pegava, sei lá, tem um momento que Raimundo Branco, ele tá no chão, né? Ele chora no chão. E a gente corta para uma imagem de Kildare reaprendendo a andar, reaprendendo a se levantar. Então, era quase como se a gente sentia e dizia, meu Deus, será que Branco está sentindo que a gente está querendo puxar ele para cima? Será que isso está chegando, né, para ele de tão... Isso, assim, é dessa ordem o filme. O filme caminha por esse lugar, assim. A gente falava de frequência, né, amiga? A gente falava de campo, a gente falava de outra dimensão mesmo. Era uma forma de se relacionar com a imagem num outro lugar, assim. Não mais a partir de uma racionalidade, de um efeito e causa. E Joana me dizia muito isso, assim. Não, Déia, causa e efeito não, pelo amor de Deus. Esse filme não merece. E a gente foi, né, tentando construir assim o que seria esse filme a partir de... Joana disse eu vou fazer missa de corpo presente porque ela tá aí, mas assim eu ia te perguntar se ela não quer comentar também alguma porque eu coisa. acho ela tão absurda, tão incrível, montadora, e ela foi tão, enfim, essa figura, né, que ela dizia assim, vamos construir, vamos procurar partituras corporais. E a partir de uma ideia de partituras corporais, a gente foi construindo um filme, quase como uma música, né, amiga? Fico muito feliz de estar aqui, porque a minha relação com a Déia começou no Câmara de Espelhos, já com a ideia de caixa, discussão de caixa, né? O que aparece quando você isola, né? Isola um corpo, isola um tema, isola um grupo, né? E para mim, assim, o filme ele é sobre conexão. Eu acho que o principal é isso, assim, quando a gente assistiu o material bruto, a gente teve que se conectar a esses corpos, né? E como é que eram essas conexões, né? Cada corpo trazia uma frequência, né? Trazia uma energia, trazia um discurso invisível muito, muito especial e muito singular. E como é que a gente ia transformar isso num filme de longa-metragem? Porque a experiência do todo, né, de você ver o corpo, o começo, o meio de um movimento de um corpo é muito especial, mas o filme não poderia ser
né? Isso, ia levar horas e horas e não era proposta, né? Então, eu sugeri a ideia a gente olhar essas partituras corporais e olhar onde é que estava, porque quando o corpo estava no campo, tinha horas que ele se desconectava, tinha horas que ele não estava nele, tinha horas que era como se fosse assim, dum, entrava alguma coisa e aquele movimento era uma frase, era um livro inteiro, era uma história da humanidade inteira, e entender essas partituras seriam esses essas pequenas narrativas corporais que ali tinham uma unidade. Falar assim, isso aqui é uma unidade narrativa, isso aqui ele deu conta de muita coisa nesse movimento, né? Então, o primeiro momento era encontrar onde é que estavam essas unidades narrativas, essas partituras corporais de cada um dos personagens, né? E fazer esse recorte, né? Essa caminhada, né? Essa interação. Cada unidade era uma nota para essa partitura né? De cada personagem. E aí a gente encontrou assim, aqueles momentos que eram momentos de narrativa pura. Ali, aquele corpo dizendo alguma coisa que ele mesmo não sabe, né? Que ele mesmo racionalmente não domina, né? E eu tenho na montagem uma relação muito corporal, assim, meus mestres, o Ricardo Miranda, ele me ensinou muito, eu vinha de uma coisa muito cerebral, filha de psicanalistas, era tudo muito na cabeça, e de repente eu encontro o Ricardo Miranda que diz, não, vem para o corpo, sempre a montagem no corpo. Então, a gente chegou nessas unidades conectando o meu corpo, o corpo de Déa, o corpo de cada um, onde é que estava essa triangulação, né, sensorial, né, que a gente sentia. A gente sentia toda vez que a gente começava, vamos agora hoje trabalhar Orum. O campo de Orum se formava aqui na ilha, né? A gente sentia que a gente estava tocando naquele pulso invisível dele, né? E aí, depois que a gente fez todo esse trabalho, né, Déa, foi como é que a gente vai fazer os pontos de contato, né? Como é que a gente vai fazer com que o Orum continue, mesmo quando ele não está em cena, ele continua numa camada subterrânea e, de repente, você vê ele de novo. Mas, quando ele desapareceu, não é que o movimento foi interrompido, é que ele simplesmente entrou numa camada subterrânea e alguém apareceu, aflorou, né? Então, essa ondulação... essa discussão de como ordenar eles a partir desse transar, né, de frequências, né, ondas, né, a gente discutia muito. Então, toda vez que a escolha ia para uma coisa muito cerebral, assim, porque isso aqui combina, a gente, não, peraí, vamos voltar para o corpo, vamos entender como é que a gente, né, Déa, como é que a gente vai fazer essas conexões fora de uma causa e efeito, fora de uma tentativa de amarrar. A ideia era desamarrar esses corpos que estavam aprisionados por uma tensão, né, muito grande, né, um momento que todos os corpos estavam tensos. Eu me lembro que a gente se encontrou em Recife e a gente estava falando, eu falei, eu não aguento mais filme de depoimento, eu não quero mais ouvir discurso, eu quero uma coisa que me... E aí, quando a Déa trouxe a ideia, é como se viesse sei lá, um ar novo, sabe? Fico arrepiada, porque é entrar em contato com um audiovisual, um pensamento audiovisual, um pensamento cinematográfico que está à flor da pele como a gente estava, né? Como a gente ainda vive a flor da pele, né? Nossa, desculpa, eu vou entrar aqui um pouquinho, só dizer que é incrível escutar vocês, enfim, cada uma que trouxe aqui seu relato, seus comentários sobre o filme, abriu uma nova porta de interpretação do filme que eu, a princípio, não tinha aberto. Então, enfim, são várias possibilidades mesmo de ir entendendo e nos entendendo e entendendo a nossa relação com aquelas imagens, com aquelas, né, aquelas performances, aquelas propostas mesmo. Mas é aquela coisa, né? Temos um tempo um pouco limitado, sobrou só alguns minutinhos, um punhado de minutos. Eu vou só lançar segundo comentário, vocês, né, dizem que preferirem como a conclusão mesmo, mas puxando um pouco o que o Orum falou sobre a temporalidade, né, como isso é fundamental para o filme. Está no título, obviamente, está no agora, mas esse agora que vai sendo presentificado e reinventado a cada novo agora, né, e a cada novo encontro, a cada novo corpo, e que está lidando com um contexto macropolítico
que atravessa tudo e que desconcerta tudo e que é preciso responder a isso de alguma maneira. Talvez uma pergunta, né, que eu lanço a vocês é como esse filme se reatualiza ou se reinventa para vocês agora, né, num outro contexto de pandemia em que a coisa do isolamento social se assemelha muito a esse isolamento, né, do confinamento nessa caixa escura, que você estava pensando em outro contexto, né, pós-eleição, mas que agora no segundo ano de mandato, mas principalmente essa coisa do isolamento social da pandemia, como os corpos e principalmente também a temporalidade se recoloca, né? Nossa relação com o tempo é colocada em outro lugar. Como é que vocês veem esse filme hoje? Até sabia da quarentena e não avisou a gente. Fala a verdade. Isso é louco, né? Porque eu acho que o dispositivo, ele, de alguma forma, em alguma medida, é quase como se ele antecipasse esse estado, né, de vida que a gente está vivendo e que algumas pessoas mais, outras menos, mas enfim, essa ideia do confinamento, de cada um em sua própria caixa, cada um em seu próprio corpo, tentando lidar com as questões que aparecem, que surgem, né, a cada momento, a cada agora. Então eu acho que ele se atualiza aí, mas não só aí, porque o que é que eu sinto, né? E aí é bem pessoal mesmo, assim, é como todas as vezes que eu assisti o filme, a sensação, e ainda é assim, a sensação que eu tenho é que ele me diz mais de mim e do meu corpo, no meu agora, do que propriamente daqueles corpos ou de qualquer história, sabe? É quase como se eu assisto e aí tem dia que eu assisto e acabo e eu só faço chorar. E eu entendo que naquele momento o meu corpo quer chorar. E às vezes eu assisto e eu acabo o filme e tô cansada e eu entendo que meu corpo tá pedindo, sabe, descanso. Então, o filme, ele para mim, ele se atualiza aí, nessa abertura, sabe, de leitura e de conexão com ele. Porque é isso, assim, ele tá chamando a gente pro agora da gente, ele tá chamando a gente pro corpo da gente. E eu acho que é aí que ele se atualiza, por isso é agora o tempo todo. É agora, cada vez que a gente for assistir, cada vez que a gente for encontrar esses corpos, a gente vai encontrar com a gente mesmo, assim. E aí eu acho que isso se conecta muito com um pensamento que tem me tomado a partir dele e por ele, que é de uma ideia, de uma imagem. É isso, eu voltei a acreditar na imagem depois desse filme, sabe? E eu volto a acreditar numa imagem que abre espaço de movência para o espectador. A imagem, ela precisa, isso que Joana diz tanto, da fenda, da fresta, né? O que está fora da imagem. O que está fora da imagem diz muito a gente, diz muito ao espectador. Então, assim, estar em contato com uma imagem que abre espaço de movência é dar liberdade ao espectador para que ele se mova como ele queira, né? Eu acho que o filme, ele constrói essa imagem, assim, uma imagem que se abre, sabe? Para fazer o corpo vibrar, né? Para chamar o corpo para a presença, assim. E é isso, assim, eu acredito mais na imagem depois desse filme, porque eu acredito que a gente pode sim construir imagens que abram esse espaço de movência, imagens que funcionem quase como gestos, né? Gestos em potência, assim. Eu penso muito hoje na imagem nesse lugar. Mas eu não sei, assim, para mim é isso, ele se atualiza a cada vez que eu assisto, assim, a cada agora mesmo. Eu sinto que dentro da caixa, dentro do corpo, há muita liberdade, né? Assim, existe uma potência criadora e uma potência de acessar toda essa memória, de acessar todos esses arquétipos que a gente visitou muito também no trabalho, assim, que são arquétipos de vitalidade, de afetividade, de sexualidade, né, disso tudo junto. Então, eu sinto que o filme, ele além disso tudo que Déia falou, que é perfeito, ele nos convida a vivenciar o único instante e no momento que a gente assiste, acessar o nosso corpo, como ele está nesse momento, nesse agora, né? Qual a conexão que ele faz com esse campo que ele está vivendo hoje e amanhã pode ser outra e outra e outra. E isso é muito lindo porque ele é livre, ele é aberto e eu acho isso muito precioso nesse momento, assim, porque eu sinto que são momentos de liberdades, por mais que pareça
estranho falar disso quando a gente está confinado, mas são voos internos e mergulhos profundos que a gente está podendo fazer, que só assim faríamos. Então, que a gente aproveite cada agora, né? Axé. Carlinha, só para terminar, manda ver. só a última coisinha assim que me veio, né, ouvindo Livinha e, enfim, pensando ainda um pouco na montagem, mas assim, eu me lembro que na montagem a gente respeitou muito as curvas dramáticas de cada personagem, né? A gente não interferiu na ordem em que esses corpos se movimentavam, assim. E no final, eu me lembro que a gente, em algum momento, né, Ju, a gente se olhou e disse, eita, um corpo coletivo que respeita as individualidades. A gente pensou essa frase. E essa frase, para mim, ela é muito forte, assim, diz muito do mundo que a gente quer, o que a gente pode pensar, né? Um corpo coletivo que respeita as individualidades. O quanto a gente está precisando se pensar coletivo, respeitando as individualidades, sabendo que cada um traz algo de riqueza, né, para a gente, para o mundo e para as relações que se colocam. Então, isso para mim é uma imagem bonita, sabe, de pensar assim, e de pensar o mundo assim, de pensar o cinema assim, de pensar as nossas relações assim. É um corpo coletivo que respeita as individualidades. A gente precisa mais do que nunca pensar sobre isso e acho que atuar nesse campo. Totalmente. Acho que o filme lança vários questionamentos nesse sentido. E é bom a gente ficar com essa frase final aqui no debate também, porque eu acho que é um desafio que a gente leva para a vida, né? Gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. A gente podia continuar mais 2 horas conversando, mas vamos torcer para no futuro isso acontecer presencialmente, quem sabe. É isso. Massa. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigada.